coleção infantil da jornalista e escritora Dorinha Guiar está sendo usada nos Estados Unidos para tratar sentimentos. A coleção As 7 Virtudes Histórias do Ranchinho do Gavião é apresentada em diversos formatos e foi traduzida para mais 5 idiomas. Eu vou conversar agora com ela, a jornalista e escritora Dorinha Guiar. Bom dia, Dorinha. Bom dia, Ermelinda. Obrigada pela oportunidade. Bom dia aos seus ouvintes também. Obrigada. Eu que agradeço a participação aqui no programa Rim Pauta da Rádio Roquete Pinto FM. Dorinha, como é que você define a coleção As 7 Virtudes Histórias do Ranchinho do Gavião? É como uma coleção que ensina a criança a pensar, a construir os valores e o adulto a usá-la como uma ferramenta não só para ensinar e reforçar valores e virtudes, como também tratar algumas manifestações que a criança, desde muito cedo, pode apresentar, algumas reações ou mesmo de genes que a criança pode nascer com eles. Por exemplo, algumas pessoas já nascem com o gene da agressividade. Esses genes, dependendo da intensidade deles, eles podem ficar adormecidos na criança se ela for tratada desde a primeira infância com compaixão, com empatia, com carinho, com paciência. Então, eu vejo que eu construí essa coleção baseada em histórias reais, com o objetivo de iniciar a criança na filosofia, que é o que a gente sabe que define, né, os valores, a maneira como pensar, como avaliar o outro, como se avaliar, como se fazer melhor a cada dia e ser não só um autodidata, mas um autorregulador dos valores tão importantes para uma sociedade, né, para a sociedade humana que convive com outras formas de vida. Você acredita que as histórias elas cruzam as fronteiras da língua? Ah, com certeza. Eu conheci a Melissa Thies e a Kelly Wood num evento aqui em Belo Horizonte sobre hipnose, sabe? No qual estavam os maiores hipnólogos do Brasil e muitos do exterior. E ambas trabalham com hipnose clínica para criança e também para adultos, tentando, né, e tratando, elas tratam mesmo e tem muito sucesso, atitudes, né, ou hábitos, maus hábitos, para que aquele ser possa viver com mais plenitude. Então, a Melissa, por exemplo, ela já fala português, sabe? Ela lê português. Já a Kelly, ela não fala português, mas pelas ilustrações, ela falou que, ela mandou um depoimento falando que estava usando a minha coleção para ensinar as crianças e também as pessoas que não são tão crianças assim, a reconhecer os sentimentos, os valores, e tenho tido muito sucesso em tratar baseado apenas nas ilustrações, porque as ilustrações são muito didáticas também, sabe? Então, agora, apesar de ser uma coleção que traduz muita cultura brasileira, porque são animais da nossa fauna, são folclores do nosso Brasil, alguns internacionais, mas a maioria são folclores aqui, até de Minas, né, pouco conhecidos, mas nós traduzimos para outros idiomas, já prevendo esse diferencial. E eu vejo assim que em muitas dessas histórias tem tido uma grande aceitação assim em países que eu nem imaginava, tipo Índia, China, México, Canadá, Estados Unidos, Irlanda,
Eu creio que a infância, né, com toda a fantasia, com toda a possibilidade da imaginação, que ela ainda é livre, ela abraça toda forma, né, de cultura. E essa diversidade da cultura acrescenta muito na construção de uma cultura universal, uma cultura que possa agregar, né, cooperar ao invés de separar, de discriminar. Agora, Dorinha, como é que você recebeu a notícia, né, de que elas estavam usando a tua coleção nos Estados Unidos exatamente para tratar esses sentimentos, para fazer com que as crianças superassem hábitos indesejáveis, né, como ansiedade, pânico, dor, medo, fobias? Como é que você viu o teu trabalho sendo reconhecido? É uma satisfação muito grande, sabe, Amelinda, porque a construção dessa coleção teve o objetivo de construir, né, esses valores, os bons hábitos. Agora, saber que as crianças já apresentam alguns problemas, né, de às vezes, relacionamento, de convivência, de hábitos, às vezes, até masoquistas, né, saber que a coleção também é utilizada para tratar isso, para fazer com que aquela criança seja mais feliz, mais plena, isso é uma satisfação imensa. E olha que elas têm a versão em português, elas ainda não têm a versão em inglês, sabe? Agora que há poucos meses que nós conseguimos terminar a versão em inglês, e é só digital também, mas eu creio que as pessoas que têm um envolvimento com a educação, que conseguem visualizar as deficiências que as crianças já podem estar apresentando na primeira infância, elas têm um recurso muito grande nesses livros, porque nós abordamos todos os temas principais e transversais para a formação do caráter, sabe, e da personalidade da criança. É uma coleção, eu acho, bastante completa e foi avaliada mesmo, foi criada, assim, tintim por tintim, para ajudar. Não é assim, uma coleção de livros que a gente lê para dormir, tudo bem. É uma coleção que é para ler, conversar, questionar algumas condutas, né? É uma coleção diferente, uma coleção para estudar. Como é que você teve a ideia de fazer essa coleção? Essa coleção é baseada nas histórias reais que nós vivemos no Ranchinho do Gavião, que era o sítio do meu pai. No entanto, eu assisti um programa há mais de uma década, que foi no Canal Futura, que chamava Just a Beginning. É um nome em inglês, mas na verdade o programa era francês. Que é o quê? É apenas o começo. É ensinar a criança, desde assim, da primeira infância, a refletir. É a introdução à filosofia. Então, nesse programa, a professora pegava aquelas criancinhas de 3 a 5 anos, fazia uma roda de conversa e iniciava com uma pergunta simples, tipo, o que aconteceu nesse final de semana com vocês? Aí uma criança, a outra fala assim, meu avô morreu. Aí a professora pergunta, o que você sentiu na hora? Como que estavam as pessoas, né, ao seu redor? O que você queria que as pessoas fizessem com você ou falassem com você? Elas falaram, elas fizeram. Aí depois passa para a coleguinha. Você, o que você sentiria se isso tivesse acontecido com você? O que você pode falar com aquele seu coleguinha? Então, nessa hora, por exemplo, uma criança já está chorando, a outra não está nem aí, tal. E eu sei que esse debate, ele vai se aprofundando num tema, que é um tema real da vida, que todos nós vamos passar a vida inteira, né? Mas que a criança sente a empatia do outro, ou se alguma criança não tiver empatia, por que ela não tem empatia?
sabe? Então, é um recurso, eu acho que essa roda de conversa é um recurso tão rico para não só externar os sentimentos de cada criança, para cada criança externar o seu sentimento, a sua emoção, como também para detectar a falta dele em determinadas idades. E que são idades que os adultos e os profissionais podem agir para que ela seja uma criança mais plena, uma criança mais equilibrada, né, com empatia, que possa conviver melhor em sociedade. Por que está tão difícil nos dias de hoje a gente ensinar valores, sentimentos e emoções para as crianças? Eu creio que a falta do ensino da filosofia, lá na década de 60, 70, que ela foi cortada do currículo, né, escolar, ela deixou de conversar e de ensinar o que é importante no ser humano, que eu creio que o que é importante é o que a gente traz dentro da gente, que são exatamente essas virtudes, esses valores. E essa confusão dessa vida muito atribulada, eu creio que assim os pais correm para dar o que talvez eles até não tenham tido, e esquecem muito de ser e de ensinar a ser, de ter aquele momento com a criança, de falar com ele, de mostrar, por exemplo, acontecer uma coisa contrária aos bons valores perto da criança, aquela oportunidade é a oportunidade do pai conversar com a criança, da mãe conversar e questionar e ponderar e ensinar que aquilo ali é errado, que aquilo ali traz consequências. As consequências de cada atitude, elas são muito importantes para ensinar desde a primeira infância. Se não fizer isso em todas as oportunidades, não é só num momento, porque se passa uma oportunidade e aquilo fica muito registrado na mente da criança, talvez essa única oportunidade que o pai ou a mãe deixou passar possa conduzir, possa fazer parte de um caminho que deve ser construído na primeira infância e que vai ser usado pro resto da vida, sabe? Então, assim, a dedicação, né, o tempo, a gente tem que dedicar o tempo para a criança. Não adianta a gente querer deixar nas mãos de outras pessoas ou simplesmente deixar por conta da escola ou do maternal ou da creche aquilo que a gente precisa fazer. Não. A educação, a construção de valores e de virtudes começa na residência, na família, né? E não é só nos pais, avós, tios, as pessoas que ajudam, todas elas estão formando o caráter da criança. Olha a importância disso, Ermelinda. Sim. Eu acho que a gente está vendo que está muito complicado, as pessoas não agradecem. Eu estou vendo que as crianças também não agradecem. Então, eu estou vendo que os pais não estão cultivando bons sentimentos, boas respostas nas crianças. As crianças estão ficando muito tempo, não só no celular, nos jogos eletrônicos, e elas estão deixando de lado essa convivência, esse relacionamento com o próximo, né? Não só com a criança, né, da mesma idade, mas também com o adulto. E a criança está ficando assim, muito antissocial. E aí, pra gente que convive, né, que convive com o adolescente, tá vendo que o adolescente era uma criança assim e se tornou um adolescente talvez pior, né? Se tornando mais afastado aí dos outros, né? Das pessoas da mesma faixa etária. Ou então, quando vai conviver, e aquele adolescente que às vezes passou e teve assim, a oportunidade de ter a convivência com pessoas que cultivaram esses valores, esse adolescente que de repente está com esses valores corretos, certos, ele acaba se sentindo meio que colocado assim de lado, né? Ele não consegue. Fora do ninho. Isso. Pois é, e você tocou num assunto assim, numa decorrência muito importante, porque a adolescência já é complicada por causa dos hormônios, das transformações, da necessidade que uns têm de aparecer mais, bom, enfim, a adolescência é uma época muito difícil. Agora, a adolescência
exatamente isso que você falou. Ela é uma consequência da primeira infância, né? E do reforço dos valores e das virtudes construídas e reforçadas na segunda infância. Então, aí vão aparecer isso. Então, pais e educadores, por favor, dê mais atenção. Eu vejo, por exemplo, eu tenho um netinho de 5 anos. Ele tem um amiguinho que tem mania de bater nos outros. Aí uma pessoa vira para mim e fala, é coisa de criança. Eu falei, não, isso não é coisa de criança. Isso é manifestação de uma atitude ou de um gene que deve ser tratado. Porque bater numa criança e a outra criança que está recebendo isso sem se proteger, essas atitudes podem ser pequenininhas, a gente pode achar que são muito pequenas, mas elas não são, elas vão ser reforçadas. Ele bateu, ele gostou de bater, ele vai bater de novo. Então, quer dizer, tudo que ele vai conseguir na vida vai ser na base, né, da pancada. Não adianta a gente terceirizar a educação e a construção de valores das crianças. Esses valores precisam ser construídos na primeira infância, desde bebecinho, talvez até dentro do útero materno, né? E não deixar passar nenhuma oportunidade. Eu tenho uma série, uma coleção de entrevistas com um psicólogo clínico, especialista em tratamento de crianças que são vítimas de maus tratos, ou de abandono, vários tipos de maltrato. O nome dele é Grayson Santos. Eu conversei com ele sobre cada livro e ele avaliou cada tema, sobre a importância de cada um desses temas na construção do caminho que a criança vai percorrer durante toda a vida. Tá tudo de graça no meu canal do YouTube, sabe, Ermelinda? Esse trabalho que eu faço assim com muita dedicação e pouco recurso, na verdade, mas eu faço com muito amor, porque eu sei que quando eu tive meus filhos, eu não tive esse conhecimento. Eu gostaria que as novas mães, as mães de hoje, tivessem essa sabedoria de que não é só o exemplo dos pais que vão conduzir a criança, tem muitos outros exemplos em torno dela. E que eles precisam ficar atentos e aproveitar todas as oportunidades, todas, para educar ou para buscar recursos para já tratar, né? Como a Melissa Thies e a Kelly Woods já fazem, né? Elas fazem um tratamento muito reconhecido, sabe? Não só nos Estados Unidos, né? No mundo inteiro. Eu queria que você falasse sobre os formatos, né, que a coleção é apresentada. Vai ter em audiolivro, né, e-book, livro digital. Eu queria que você falasse um pouquinho então desses formatos e como é que as pessoas podem ter acesso. O formato impresso, eu fiz só uma edição e eu doei 90% para as escolas públicas, sabe? Eu fiz dentro da Lei Rouanet, então os 10% que restaram eu dividi com a equipe de produção e eu fiquei com poucas unidades. Então, praticamente eu nem tenho mais. Agora, a coleção em audiolivro, eu fiz primeiro para doar para o Instituto São Rafael, que é um instituto que educa cegos. Então, eu contratei uma equipe até do Rio de Janeiro para narrar e fazer uma trilha sonora. Essa coleção em audiolivro é bem bacana e ela também está disponível na internet, em todas as plataformas. Já o videolivro, que é um formato que eu construí junto com um cineasta que morava aqui em Minas, hoje mora no estado do Pará, que é o Emerson Reis, eu queria um formato que valorizasse o tempo do professor e do aluno, que construísse novas ferramentas para ser utilizado dentro da sala de aula e que tivesse, né, a narração dos artistas, a trilha sonora para dar mais emoções. Então, nós construímos o videolivro, inclusive com cenas, sabe, você poder voltar àquela cena, por exemplo, folclore. Cada livro tem um tipo de folclore. A professora poderia abrir todos os folclores e estudar, comparar o que é cada um. Ou
valores. Quais são os valores? Abrir a cena de cada um dos 7 livros e ver quais são os valores. Então, esse formato videolivro, ele, infelizmente, ele ainda não está no formato digital, porque são poucas plataformas que permitem que a gente coloque esse acréscimo que são as cenas, né, esse recurso de voltar às cenas. Por exemplo, meus livros são comercializados na Bookwire, que é uma plataforma alemã. Então, ela alcança Google, Apple, Kobo, todas as plataformas e livrarias do mundo. São mais de 1000 livrarias e acessos. Mas o videolivro, se eu for colocar, eu vou perder essas cenas, esse acesso às cenas. Então, esse videolivro ainda é apenas em vídeo. Aí fala, mas vídeo já não existe mais. Também outras formas disso também já estão ficando obsoletas. Mas nas escolas, eu creio que há muitos recursos para isso, sabe? Eu acho que o videolivro não só é mais adequado para uma escola, como, imagina, se isso pegasse, se essa metodologia pegasse, quantas árvores não deixariam de ser destruídas, quantos papéis economizaríamos, quantos lixos, né, seriam evitados. Eu creio muito, apesar de ser também, né, um formato que usa, né, disquete ou também tem a capa e tal, mas eu creio que é mais ecologicamente correto que os outros formatos impressos. Você falou dos formatos, né, esses vários formatos aí, e eles vão permitir, né, a prática da leitura, a familiarização com a letra cursiva. São coisas muito importantes aí para o desenvolvimento das crianças. E o bom é que você também passa o lado para os pais, né, para eles verem a importância de desenvolver isso com as crianças, para que elas se tornem um adolescente, um adulto mais tranquilo, um adulto que tenha um relacionamento melhor com as outras pessoas e que tenha uma valorização, né? Que tenha os seus valores, na verdade, né? E que passe esses valores para as outras pessoas também. Eu queria que você falasse aí sobre as suas redes sociais e para que as pessoas tivessem acesso à coleção As 7 Virtudes e Histórias do Ranchinho do Gavião. Você tocou, em primeiro lugar, você tocou num formato aí que é muito importante, os livros narrados. Eu tenho uma versão em português de livros narrados que vai aparecendo, sabe, vai marcando a letra na medida da narração dos artistas. E esse formato eu acho muito adequado para criancinha pequenininha. Bom, eu até perdi a outra pergunta. Não pode falar dessa versão aí que as crianças, que as pessoas mais famosas, né, gravam, né, essa narração, né, e essa narração aí para as crianças, né, essa narrativa é uma coisa boa aí para as crianças que elas vão acompanhando, né, também vai marcando a letrinha, né. E é letra cursiva, né? Então, quer dizer, numa época de alfabetização, pré-alfabetização, já vai treinando. E nesse formato, existem vários outros artifícios que eu usei de memorização, de impacto, que a criança vai memorizar uma série de informações e vai sentir. Eu acho assim, falar de um sentimento, assim, vamos falar da raiva. Não, vamos sentir a raiva e falar dela. Sabe? Então, meus livros são assim, você vai sentir a raiva, você vai sentir o medo, você vai sentir o amor. Então, a partir desse sentimento que você sente, junto com a sua criança, aí sim, ela vai poder falar com capacidade, porque ela está sentindo a raiva, está sentindo a tristeza, o medo, né? E todas as emoções são importantes. Com certeza. Bom, as minhas redes sociais, eu tenho 2 Instagram que chama Dorinha Aguiar Autora ou
Dorinha Pra Ser Feliz. Pra Ser Feliz é o nome da empresa que faz a ponte com a Bookwar para mim. Eu tenho Facebook também, Dorinha Aguiar Autora. Eu tenho um LinkedIn que eu gosto muito, que é Dorinha Aguiar. E eu tenho um canal do YouTube, então é Dorinha Aguiar Autora. Esse canal do YouTube tem muito conteúdo de graça. Inclusive, nós fizemos aqui uma roda de conversa com o primeiro tema, que é da Bonitinha, né, que é sobre a compaixão, com criancinhas e crianças já iniciando a segunda infância. Foi bem divertido isso aqui. Eu tive o apoio de uma série de profissionais maravilhosos, importantes aqui de Minas, para fazer esse evento, que eu gostaria de agradecer demais. E eu tenho também um site, que na verdade eu não vendo pelo site. Meu site é mais assim, uma exposição do que já aconteceu com toda a minha obra. Desde assim, a escola que adotou. Eu tenho um caso, por exemplo, da Marlene, de uma MEI aqui de Minas, que ela adotou o vídeo que estava, da Bonitinha, que estava no canal, e cada criancinha fez a sua versão da história, ilustrando com seus pezinhos. Muito bacana essa. Ficou uma coisa assim, e ela conseguiu fazer o que eu sempre sonhei. Ela conseguiu envolver a família nesse trabalho. Então foi uma releitura da Bonitinha, e a criança foi a autora. Imagina se ela vai algum dia esquecer essa história. Puxa, muito bacana. Então, outra professora no Rio Grande do Sul, a Ruth, ela também fez uma exposição, fez os bichinhos, as crianças se vestiram dos bichinhos, e ela teve até um mérito lá, sabe, com esse trabalho. Eu vejo que educar é muito difícil, né, Ermelinda? Para nós, educar é a coisa mais difícil do mundo. Então, mas você já tem uma grande coisa, que você tem a força de vontade. Conduzir, né? Falar, gente, aquilo ali, você precisa conversar sobre aquilo. Porque, como diz a minha amiga Bernadette Piatti, que me ensinou muito, e que temos também alguns vídeos lá no meu canal sobre educação infantil, educar na primeira infância é pegar um barro molinho e moldar. Agora, se você deixar para querer fazer isso quando a pessoa já é mais velha, você vai ter que esculpir. Como que é mais fácil? É complicado. Então, não dá para deixar para depois. E se alguém tem um filho, precisa dedicar à educação. Com certeza. Precisa dedicar o tempo, né? Avaliar, ponderar, interferir na hora que estiver acontecendo alguma coisa, não deixar passar uma oportunidade. Porque uma oportunidade pode não voltar, e aquilo ali pode ficar reforçado de uma forma... para o resto da vida, né? Eu quero agradecer. Eu conversei com a escritora e jornalista Dorinha Aguiar. Muito obrigada pela participação e sucesso aí para a coleção, Dorinha. Obrigada, Ermelinda, e obrigada também aos ouvintes da Rádio Roquete Pinto. Eu fico emocionada de ter essa oportunidade. Eu agradeço muito a você e ao Fernando Fraga também por me possibilitar, né, encontrar com tantos ouvintes, dos seus ouvintes, Ermelinda, que eu sei que são pessoas especiais. Muito obrigada a você pelo seu profissionalismo e pela oportunidade. Eu que agradeço, Dorinha. Grande beijo aí para você. Beijo grande. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.